Olá a todos, estamos mais uma vez com o programa Irmãos Animais, um programa que entende que somos todos espíritos, somente em estágios evolutivos diferentes. E hoje a gente mais uma vez agradece a todos esses meninos maravilhosos aí da TV Web Luz. Não tem só o programa da gente, tá? Tem outros programas que vale a pena ver, gente, vale muito a pena. E a gente agradece também a Rita, que não está presente hoje, mas a gente agradece pela oportunidade que deu pra gente, né, Miriam? Com certeza. E a gente fala do nosso trabalho. E a gente convida vocês a convidarem nosso... Meu Deus. A gente convida vocês a conhecerem o nosso trabalho, que acontece todas as segundas-feiras, às 20 horas, no Centro Espírita Alta de Souza, onde nós fazemos tratamento espiritual aos animais. E se você por algum motivo não puder levar o seu animal, você pode enviar um e-mail para nós no marcelbenedetti@terra.com.br, indicando o nome do animal, a espécie, o motivo do tratamento, o endereço e o nome do tutor. As vibrações à distância para esse tratamento acontecem em torno de 21 e 21h30, depende do número de animais que a gente tem no dia do tratamento. Mas, de qualquer maneira, fica o convite aqui para vocês estarem conhecendo o nosso trabalho, né? E pode conhecendo o nosso trabalho no nosso Face, que é Irmãos Animais, Grupo Irmãos Animais, e também o nosso site marcelbenedetti.com. E a gente também indica o site da própria TV Web Luz, que se inscrevam no canal do YouTube, que está bem legal, tá, gente? Vale a pena, né? É TV Web Luz pelo Facebook e TV Web Luz também pelo canal do YouTube. Vale a pena, mande suas dúvidas, né? Também, quem quiser. É importante. E a gente hoje vai dar continuidade ao curso e a gente relembra que aqui a gente está dando só uma pincelada. São temas difíceis, são temas longos. Então a TV muito gentilmente cedeu esse espaço para a gente falar para todos aqueles que pedem o curso online, mas ele não é completo, não tem como fazer ele completo, tá? Então a gente pelo menos dá uma ideia para quem puder, né, faça o presencial. A gente está aqui em São Paulo, mas faça o presencial também, tá bom? Quem está fora do país, quem não tem condições, a gente está disponibilizando esse curso inteirinho. A gente já está na aula 12, hoje é o módulo 12, que é um tema, inclusive hoje, um pouquinho complicado. Na verdade não é, mas a gente vai ver que não é tão complicado assim. Mas é um tema difícil, né? Porque delicado. Depende de tomar decisões. Então o que a gente vai fazer é falar a visão de espíritas conceituados e um pouco da visão do espiritismo também. O sofrimento nos animais e eutanásia, né, Miriam? Eu acho que para a gente poder entender e para tomar alguma decisão em relação à eutanásia, a gente primeiro precisa entender o que é Deus e precisa entender por que eles sofrem, né? Então, assim, na questão 602 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os animais progridem como o homem por sua própria vontade ou pela força das coisas? E a resposta dos espíritos: pela força das coisas. E é por isso que para eles não existe expiação. Complicado, né? Baseado nisso, a pessoa, pronto, já pode fazer o que quiser com o bichinho, porque eles não têm... O que é expiação, né, Miriam? Resgate do passado. Resgate do passado. Você está respondendo por algo que você fez lá na frente, né? Lá atrás, na verdade. Por exemplo, né, a gente, para identificar, eu te prejudiquei numa outra vida e agora eu vim nessa com uma vida inteira dedicada a você, porque eu te prejudiquei no passado, para dar um exemplo, né? Os animais, por que eles não têm expiação? Por exemplo, se um leão come uma zebra, ele não vai vir na próxima encarnação como zebra para ser comido por um leão, para se redimir do erro que ele cometeu de comer. Vamos dizer assim. Isso é expiação. Agora, provas, qual é a diferença, né, Miriam? Prova é aquilo, a gente estuda, e no final do ano faz uma prova para ver se passa de ano. Você passou de ano, né? Mas não é necessariamente uma expiação, né? Ou seja, isso os animais têm. Então vamos entender o sofrimento. Por que eles sofrem, né, Miriam? Quais as razões que eles sofrem? Lembrando assim, como nós somos espíritos, qual que é o objetivo nosso aqui no planeta Terra? Evoluir. Então esse sofrimento vai servir como evolução para esse espírito. Aí alguém pode perguntar, mas eles são só animais, não fizeram nada e tal. Mas essa prova que ele passar, por exemplo, de uma doença, né, uma deficiência, e para ele vai ficar gravado na consciência desse espírito que mais para frente vai fazer muita diferença, né? Então,
E os animais, eles têm uma capacidade de adaptação à situação muito melhor do que a gente, né? E eles acabam nos ensinando muito mais também, né? Se o animal sofre uma amputação ou tem um problema de visão, ele consegue lidar com a situação muito melhor do que nós. Nós não, Sem por conta do dúvida. nosso orgulho e de nossa vaidade, diversas situações a gente não consegue trabalhar tão bem quanto eles. Geralmente a gente se revolta, tudo, e eles encaram de uma forma bem diferente, bem mais simples. E assim, a gente tem que contar assim também. Hoje a medicina veterinária evoluiu muito, os animais eles sobrevivem mais, o corpo físico fica mais desgastado, então é natural, é uma coisa da natureza, eles terem doenças que vão fazer com que eles muitas vezes fiquem acamados, sintam dor, mas isso não quer dizer que eles estão passando por uma expiação, e sim por uma prova, né? Sem dúvida. E ainda, infelizmente, eles passam por muitas provas por conta da nossa ignorância também, né? A ignorância do homem, por causar sofrimento a eles também. Então, o homem é responsável. Aí sim, nós vamos responder como expiação. Não os animais. Não os animais. E eles passam por isso, né? Então, às vezes é muito difícil para o tutor ver o seu animal sofrendo, mas a gente tem que ver que eles são espíritos também e estão evoluindo também. Por isso que a gente começou o programa já falando, precisa entender o que é Deus. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, o que é Deus? E os Espíritos respondem, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós sabemos também que Ele é todo justiça e todo bondade, que é um ser onipotente, onisciente, onipresente. Ou seja, nunca Deus vai permitir que uma de suas criaturas sofra injustamente, né? Além do necessário para a sua evolução. Isso a gente tem que ter em mente sempre. Ele não vai permitir. O que acontece? Muitas vezes a gente não confia na resposta da espiritualidade. Nós não confiamos em Deus. E aí o que a gente faz? Toma atitude por Ele. Então, assim, o que a gente quer fazer hoje aqui é deixar, pelo menos, uma outra visão para que possa pensar duas vezes antes de tomar uma decisão sobre eutanásia nos animais, né? E a gente vê também, Miriam, no capítulo, a gente procurando, eu fiquei anos procurando na doutrina, existe alguma coisa que fale que é permitido fazer eutanásia em animais? Não. Mas também não existe que não seja permitido. Então, como é que a gente tem que fazer num caso desses? O que é a doutrina espírita? É o bom senso. Então, e olha onde eu achei, não dá tempo de falar, tem outros lugares. Mas, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no Sede Perfeitos, item, um homem de bem. Olha o item, um homem de bem. E esse capítulo é lindo, aliás, o Evangelho inteiro é lindo, vale a pena ler, tá? Ele fala numa das partezinhas pequenas, o item é longo, mas olha o que ele diz. O homem de bem, ele tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. E ele continua, o homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. É lindo esse capítulo, né? Então o que ele fala no primeiro, né, Miriam? Respeitar a vontade de Deus. A gente vai chegar lá, no veterinário, o que ele fala sobre a vida, né? O que é respeitar a vontade de Deus, né, Miriam? Aceitar as coisas como elas são. E pro tutor, a gente tem observado que a gente trabalha, e a gente que é tutor, a gente sabe, a gente sofre junto, a gente já passou por situações, existe uma pressão por conta muitas vezes as pessoas, você está sendo egoísta, você está fazendo isso, está aquilo. Mas assim, se você, por exemplo, você tem um animal que está com dor, mas você trata ele, faz diversos tratamentos, dá medicação, faz tratamento alternativo, você está aliviando aquela dor. E quem sofre muitas vezes é mais o tutor. E muitas vezes acaba optando por pressão, alguma coisa, e sofre mais depois ainda. Sem dúvida. Então, assim, a gente tem que confiar mesmo em Deus. É difícil? A gente que é tutor, a gente perdeu o animal, a gente já passou por, que já teve animais que ficaram idosos. Por exemplo, há pouco tempo perdi uma pastora alemã de 14 anos, que ela ficou um tempo com displasia coxofemoral, ela ficou dependente, aí ela ficava brava, que ela queria morder, que ela tinha dor.
E assim, você vê, qual que é a opinião do veterinário? Eutanasia, nem eutanásia, às vezes eles falam sacrifica o animal e tal. Mas assim, se você pode dar outros recursos para melhorar, né? Então a gente vai fazendo. Lembrando assim que os animais, eles são muito bem mais amparados do que nós, comparados no plano espiritual. Então muitas vezes você vê o animal ali tá se desligando, aí você fala assim, não, você tá sofrendo muito, ou às vezes você tá convulsionando, mas às vezes ele já se desencarnou e a gente tá ali. É só o corpo. É só o corpo e a gente tá ali só. Não, ele tá sofrendo muito. Nós espíritas, nós temos que aprender a pensar como espíritos, como espíritas também, né? E acreditar, e dar o testemunho. O que é dar o testemunho? Acreditar na bondade de Deus, que não vai permitir, repito, Deus nunca vai permitir que uma das suas criaturas sofra além do necessário para a evolução. Nós vamos chegar lá, aí a gente parte, né? Isso a gente acabou de falar do Evangelho, aí partindo para espíritas conceituados como Chico Xavier e Herculano Pires, que a gente sempre cita aqui. O Chico, no livro Chico Pede Licença, está aí em qualquer livraria, inclusive na livraria aqui, que é muito boa, aqui da TV Web Luz, onde funciona a TV. Gente, é muito legal. Ele fala assim, o Emmanuel, numa de suas psicografias do Chico Xavier, o Emmanuel, ele fala assim, perante todos aqueles que se abeiram da desencarnação, compadece-te e ajuda o quanto puderes. Todos aqueles. Eu, estudando a doutrina, eu cheguei a uma conclusão, não sei você, amiga, quando os espíritos falam, e especificamente do ser humano, eles falam. Quando se refere a todas as criaturas, eles deixam meio entreaberto. A gente precisa lembrar que o Livro dos Espíritos, a primeira edição saiu em 1857, a segunda, 1859. Gente, fazia pouco tempo que a mulher tinha alma. Você imagina falar dos animais naquela época. Então ficou uma coisa muito... Algumas coisas ficou não da forma extremamente clara, mas dá para entender, sim. Se estudar e analisar, dá para entender. Lembrando que Kardec era um pedagogo, ele colocou de uma maneira que pudesse entender, né? Exatamente. E muitos passaram por cima e acabaram não entendendo, né? Aí o Herculano, também no livro Chico Pede Licença, contando um pouquinho, o Chico era muito amigo do Herculano Pires, e ele escrevia na época, como a doutora Irvênia Prado falou, carta de próprio punho. É um papel assim que você escrevia de mão. Demorava mais de uma semana para chegar a carta, mais de uma semana para responder. E o Chico escrevia contando o que acontecia nas reuniões e pedia a opinião do Herculano, e o Herculano respondia. Quando ele mandou, falando isso sobre a eutanásia, o Herculano, às vezes, ele pegava pesado mesmo. E o termo já, ele pegou pesado. Ele respondeu, falando de eutanásia, assim, piedade assassina. E ele usou o pseudônimo de Irmão Saulo, que era o pseudônimo do Herculano Pires, na época de jornalista, né? Ele fala, a eutanásia é uma questão de lógica. Se partimos da premissa de que a morte é apenas o fim de uma existência, nossa piedade será assassina. Ele pega pesado. Então é uma coisa para a gente parar para pensar. E é isso que a gente quer fazer hoje, né, Miriam? Que as pessoas parem para pensar, pelo menos tenham uma outra visão, além da visão favorável, tenham uma outra visão para poder decidir, se for o caso, né? E é uma situação, a eutanásia é uma situação bem delicada. A gente tem que pensar assim. Não é porque você fez eutanásia que você vai para um umbral, que você vai sofrer. Eu acho que tudo depende da intenção e do momento. Existem situações que são muito delicadas. A gente até fez um programa assim na rádio, né? Aí eu lembro que a doutora Ivênia contou de uma estudante dela de veterinária, que ele estava cavalgando e o cavalo caiu, se machucou todo, E aí não tinha como, e ela, no momento, pensou em eutanásia, e ela, será que eu fiz errado? Aí a doutora Ivênia lembra que ela falou assim, você, como diz Emmanuel, eu sempre faço o melhor, faço o bem, né? Então existem situações, como eu contei, que uma certa vez eu estava com uma vizinha minha, que eu fui com ela ao hospital veterinário, e a cachorrinha estava entubada, e o veterinário ali, naquele momento, ela preferiu que fizesse eutanásia, porque foi uma situação realmente muito... não tinha muito o que decidir, porque as pessoas, assim, sabe, existia o veterinário falando, a filha chorando e ela naquela decisão e eu tentando contornar a situação, mas no fim acabou fazendo eutanásia, mas a intenção dela não era de se livrar da cadela, né? Sim, claro. Porque existem situações em que as pessoas, porque meu cachorro não anda mais, porque ele tá velho, ele faz xixi em qualquer lugar, eu vou mudar e ele já tá velho, eu não vou levar ele porque o apartamento é novo, então assim...
Qual é a sua intenção, né? Então é isso que a gente tem que pensar, porque muitas vezes a pessoa tem a intenção de se livrar do animal mesmo. Isso sim você vai responder, né? Mas é uma questão que a gente que é tutor sabe que é difícil. A gente que é tutor é bem difícil. É, por isso que a gente está fazendo isso, né, amiga? Para tentar passar uma outra visão diferente. Uma visão diferente em que sentido? Recorra à oração, que sempre funciona, a gente sabe que funciona. E aí tem um texto de um veterinário argentino chamado Juan Agustín Gomes, que ele vive no Rio de Janeiro, se chama Reflexões sobre Eutanásia Animal. E ele, numa parte desse texto, ele fala assim: não temos o direito de destruir aquilo que somos incapazes de criar e cujo profundo mistério desconhecemos, a vida. Realmente, né? E ele coloca nesse texto, para quem quiser, está disponível no nosso site, no marcelbenedetti.com, o texto completo, dá uma lida que vale a pena. Ele fala o que leva o tutor, ele como veterinário com mais de 20 anos de experiência, o que leva o tutor a partir para esse caminho, o que faz o veterinário indicar, e ele, inclusive, ele pede, vamos pensar um pouquinho mais no paciente. Né? E ele fala, a gente precisa aprender, o médico tem obrigação, principalmente, ele fala nesse texto, de lutar pela vida e se apegar a ela e não à morte e à doença. Né? E aí a gente vai, querida doutora Irvênia Prada, Questão Espiritual dos Animais. Quem tem o livro antigo, gente, compra o livro novo, porque ela acrescentou mais 2 capítulos falando do tratamento espiritual e o outro falando também da eutanásia, né, Mira? Ela fala assim, na questão da eutanásia: se isso fosse tão simples, a conduta também seria válida para o homem, mas sabemos que não o é. Por uma questão de bom senso, concluímos que também não deve ser válida em relação aos animais. Opinião de uma veterinária conceituadíssima, que nunca fez uma eutanásia na vida. É veterinária, pasmem, nunca fez uma eutanásia na vida. E ela termina: o quanto puderes, faça a opção pela vida, né? Então, assim, eu acho que é importante, né, Miriam? A gente está aqui hoje tentando passar uma outra visão, uma visão mais espiritual, mas a gente pede que, pelo menos, que as pessoas tentem, antes de tomar alguma decisão, pensar em Deus, né? Pensar no que é Deus. O que significa Deus na vida da gente? E quem é Deus, né? Não lembrar, recorre à doutrina. Vai lá, repito, o Homem de Bem é um capítulo lindo, é um item lindo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Não é isso? E sempre lembra, é assim, por mais difícil que seja a situação, a gente sabe que naquele momento de desespero, você fica tão desesperado que você não consegue enxergar uma luz, né? Nesse momento, tentar calma, assim, pensar, se concentrar mesmo, porque vai ter várias pessoas falando na sua cabeça, porque a gente já sabe disso. É veterinária, é família, é aquela coisa toda, e as pessoas, e você pensando no sofrimento. E muitas vezes, como eu disse, quem sofre mais é o tutor, não é nem o animal. O animal, ele pode estar ali com aquela doença, mas, como a gente falou, eles encaram o sofrimento, a dor, e toleram muito melhor do que a gente. E está na parte física, né, amiga? E tá na parte hoje física. A veterinária está muito evoluída, existem condições, né, da veterinária simplesmente dar alguma... O que acontece com o ser humano quando está na UTI e à beira do desencarne? Deixa a pessoa confortável. E isso é possível também para os animais. Outro dia eu vi uma cirurgia, é quase uma UTI. A anestesista leva uma UTI portátil para dentro da sala de cirurgia com os animais. Então está muito evoluído. Então, assim, a gente pede que tenha bom senso. Se for espírita, pensa como espírita, né? Se não for, pense em Deus. A religião que você adote, eleve o seu pensamento, né? A quem você acredita, a um santo, normalmente todo mundo se eleva a Francisco de Assis, que era um espírito que cuidava dos animais, mas pense, esse pensamento positivo, e você vai ver que você vai ter uma resposta. Isso é a experiência, sim, de você pedir que seja a vontade de Deus e que eles não sofram. Porque os animais são bem mais amparados do que nós, né? Não, nós também somos, né, amiga? Mas acontece que eles não têm dívidas, né? E mesmo assim, o amparo deles é muito grande. Acreditar nesse amparo, acreditar na bondade de Deus, acreditar na bondade dos espíritos, seus mensageiros, é isso que a gente pede, que pense, que raciocine. E tome uma decisão baseado
na sua convicção e no seu bom senso, e não baseado no que o veterinário diz e nem os amigos que ficam pressionando, tá? Então fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Até.